Chega aí, porque agora é hora do jogo especial Paralimpíadas de Tóquio. Comigo aqui, o super Juliano Souza, parceiro. E essas duas feras, Sabrina Custódia, Rogério Lima. Duas feras do Paradesporto aqui do Instituto Athlon que estarão aqui com a gente comentando aí daqui pra frente esses jogos maravilhosos. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Um prazer, a honra é toda minha. Eu agradeço e é sempre um prazer estar aqui no programa. O prazer é todo meu. E aí, gente, quais são as perspectivas da gente em relação aí ao nosso Brasil nos Jogos Paralímpicos? Vou dar a honra para o Juliano. Com a palavra, o nosso MC. MC. Bom, é o seguinte, o Brasil, uma coisa até interessante falar, que o Brasil no Rio teve a sua melhor campanha, né? Uhum. Mas não a sua melhor classificação. Né? O Brasil em Londres ficou com a sétima colocação e no Rio com a 8ª. Porém, no Rio foi os jogos onde o Brasil mais conquistou medalhas, né? Uhum. Foram 72 no total. Medalhas. 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Então, é pesado. Pesado. Hoje a gente em Londres foram quantos? Em Londres, 43. 43 e ficamos em sétimo. Pra você ter uma ideia. Uhum. No Rio, 72 e ficamos em 8º. Uhum. Então, da mesma forma que o Brasil cresceu muito nas Paralimpíadas, outros países também estão crescendo. Isso então, é ótimo, né? O esporte paralímpico vem crescendo bastante. Tanto como atletas, como medalhas também, né? Uhum. A divulgação, graças a esses espaços que a gente vem tendo, o pessoal tá chegando no esporte, né? E tem vários atletas aí surgindo, várias promessas surgindo. E a expectativa desse ano, né, é de tentar ir buscar esse 7º, 6º lugar lá no Japão. Uhum. Né? Já começamos com polêmica aí, com alguns atletas não podendo treinar, perdendo um tempinho, mas acho que a gente fala disso daqui a pouco. Mas são 253 atletas, né? Entre atletas, guias, timoneiros, calheiros, né, na bocha. E aqui de São José, nós teremos 10 representantes, né? Teremos 8 atletas, o Kelvin, diretor do Instituto Athlon, que está indo como coordenador de seleções, nesse caso goalball, feminino e masculino. E agora o Zezinho também, o Zezinho Guardia, que é conselheiro de esporte aqui de São José também, comigo lá. Ele foi chamado também para bocha. Né? Ele também vai mandar um alô pra gente aí durante os programas. Aí ele já está lá? Não, ele tá no CT, ele tá no centro de treinamento, ele tá bem corrido lá, fazendo os procedimentos que precisam ser feitos para poder viajar. Mas então São José terá 10 representantes lá em Tóquio, né, nos Jogos Paralímpicos. E entre os atletas, nossos 8 atletas aí do Instituto Athlon, representando o time Brasil, Delegação Paralímpica Brasileira. Tem a diferença? Tem diferença, Mas time por Brasil. Que isso? Se criou, como se criou Jogos Olímpicos e na época se chamava de Jogos Paraolímpicos, existia um probleminha ali no Olímpico, de tipo marca registrada, sabe? Aí passou a ser Paralímpico. Né? Então, da mesma forma, são administrações diferentes, né, Patrícia? Bem diferentes. Inclusive, a gente vê nos resultados. Então, o que foi, Rogério? Pode falar. E aí vai se criando essas nomenclaturas aí, né, para poder definir realmente o que o Juliano acabou de falar. Existem direções diferentes, então acaba-se tendo que criar nomenclaturas para que fique realmente entendido que existem separações. Sim. Mas eu tenho um entendimento que nós somos atletas como um todo. Representando o Brasil. Representando o Brasil. Sim. Essas nomenclaturas acabam sendo um pouquinho polêmica, mas a gente acaba... Eu tava usando, né, hashtag Time Brasil. Aí, através da assessoria, teve esse pedido de mudança, né? Para mudar para Delegação Paralímpica Brasileira. Isso partiu do Comitê Paralímpico, do Comitê Paralímpico. Eu creio que é para não confundir as hashtags, para não
Para não confundir essas coisas na hora de você... Porque hoje, Mas, Patrícia, gente, não é atleta. Sim, é. No Brasil. Mas hoje o que acontece? Defendendo uma coisa, né? Hoje o que você vende, Patrícia? É aquele negócio que a gente sempre falou aqui com os outros profissionais de educação física. Você vende uma imagem, você vende uma hashtag. Entendeu? Então, você misturar hashtags, tudo bem que é tudo Brasil, mas quem apoia o Olímpico, às vezes não apoia o Paralímpico. Então, é tudo uma questão de... eu entendi perfeitamente. Por quê? Porque eu trabalho com isso, a gente trabalha com isso. Então, a gente marca alguma coisa específica. Se eu marco uma coisa que abrange muita coisa, eu estou dando um número errado. Aí eu posso definir realmente quais foram as hashtags ou as minhas citações, né? As minhas menções que me fizeram respeito. Então, usar o Paralímpico para o seu patrocinador depois vale muito. Entendi. Então, é o mundo business dentro do esporte. Entendi. Que faz parte e tem que ter, senão você não vai para frente. Então, 273 atletas, no total 404, né? Entre comissão técnica e tudo mais. A gente acompanhou bem de perto com o Kelvin aí, toda a parte de logística, uma coisa surreal. É surreal. Aquela quadra, eles conhecem lá o Centro de Treinamento Paralímpico, não sei se você conhece. Eu conheço. Eu tive o prazer de treinar com a equipe de vôlei sentado lá. Nossa, que legal. Adorei. Muito bacana. A quadra principal lá, ela ficou tomada por estantes para poder fazer logística, né? Foi muito legal. Então, nossa perspectiva aí de medalha para São José é muito grande. Né? Hoje a gente tem o Lucas Prado, atual campeão mundial dos 100 metros, classe T11. Né? Temos o Edson, que é uma grande promessa, vinha de lesão, está recuperado, graças a Deus, não competiu essa última fase aí que foi as classificatórias. Né? Classificatórias. Ele não competiu, ele arriscou não competir, podendo perder o tempo dele. Mas era bem difícil, ele perdeu, né? Pela classe dele e pelo tempo que ele tinha feito. Ele estava entre os 3 do mundo, então dificilmente ele deixaria de ir. Então ele segurou, igual o Lucas também não competiu, porque já estava com a vaga garantida por ser campeão mundial. Temos a Lorena, que tem grande chance também no salto e nos 100 metros, né? Sim. E provavelmente no revezamento também. E no revezamento, isso ela já é medalhista no revezamento, inclusive no salto no Rio. Sim. Então ela tem 3 provas. Ela tem 3 provas. E estão estudando individualmente uma terceira prova. Isso eles estavam estudando lá. Daí ela partiria para o 200 também. 100, 200 saltos em distância e o revezamento. E agora está tendo revezamento também, como é que chama? Revezamento misto. É nesse revezamento misto que ela entraria. E aí ela tem grande chance de participar desse revezamento. Vai depender muito das marcas dela, mas ela é a atual atleta parte integrante do revezamento. Então o Brasil tem uma chance muito grande de conseguir uma medalha no revezamento misto, onde compete os 4 atletas de classes diferentes. Antes era atletas classe diferente, porém masculino, e talvez teria o feminino. Hoje não, hoje é misto e também classes mistas também. Inclusive entra um cadeirante, entra um deficiente visual, entra um amputado e entra um paralisado cerebral. Entendi. Ô, Rogério, qual foi o impacto da pandemia no seu caso, por exemplo, que você estava aí brigando por uma vaga nos Jogos também? Qual foi o impacto da pandemia nessa questão de não ter, não é, as eliminatórias? Como foi isso? Como você julga isso? Foi um impacto muito grande, eu acho que não só para mim, mas para a maioria dos atletas que estavam brigando por uma vaga. A Sabrina também, né? A Sabrina também, tirando aqueles atletas que já estavam garantidos por uma situação pelos resultados anteriores. Muitos atletas ainda estavam brigando por uma vaga, só que essa vaga ficou muito difícil pelo fato de você não ter competições oficiais acontecendo.
não ter competições pré-oficiais para você poder se qualificar, para você treinar, se preparar, tudo. Então, foi muito difícil para todo mundo. E eu tive uma única oportunidade, essa oportunidade foi na Suíça. E aí eu acabei tendo na verdade, eu e mais 3 atletas tivemos a infelicidade de pegar um clima muito difícil para nós, onde choveu muito. E a gente acabou não tendo marcas expressivas para conseguir a vaga. Além do extravio da cadeira, né? Além do extravio da minha cadeira, que a minha cadeira já está um pouquinho defasada, mas a gente é a única ferramenta que eu tenho, e a única ferramenta que eu tinha para aquele momento, ela foi extraviada. Eu fiquei 1 dia e meio sem a cadeira, fiquei 1 dia e meio sem treinar lá na Suíça, então isso impactou muito psicologicamente. Tem o psicológico, né? Isso afeta, querendo ou não, o atleta, porque ele vai focado para iniciar o treino, para poder fazer marcas melhores, e aí acontece isso, a gente fica muito preocupado. E você, Sabrina? Então, para mim atrapalhou bastante por o local de treinamento. Fechou, né, a academia, porque também ficou tudo fechado, os locais da gente treinar, assim. Então, o que a gente podia fazer era só treinar em casa, se virar com o que tinha em casa. Muitas vezes, como para mim, eu poderia ir numa praça, eu ia lá de máscara, um horário que não tivesse ninguém, fazia meus educativos, algumas coisas assim que me ajudassem na corrida. Porém, por salto em distância não me ajudaria nada, que é onde eu tenho a minha melhor marca, no salto em distância. E foi bem difícil por causa disso. E quando abriu os locais de treinamento, já foi muito em cima da hora. Que nem o Rogério falou, não teve competições, né, aqui no Brasil para a gente poder mostrar, né, o nosso resultado, que ainda estava o máximo que a gente poderia dar ali, né, que nem a gente, na verdade, sabia como é que a gente estava. Porque a gente tem base, assim, do nosso treinamento, tudo, mas chega na pista, quando a gente vai correr, a gente não tem noção de tanto tempo que a gente ficou parado, a gente não vai saber se a gente tá igual quando a gente parou, ou se vai estar melhor ou pior. A gente acredita que tá pior, né, pelo tempo, sim. Por não tá treinando como a gente tava, na mesma pegada. Eu senti muita falta da academia, que agora, quando a gente voltou, eu me senti muito fraca, muito pesada, as pernas pesadas para levantar, para correr, no salto também. Então, eu me senti bem fraca. O impacto da pandemia no esporte foi muito ruim, não é? Sim. Nós vimos até e afetou todo mundo, sim. né? Então, assim, a gente não saiu em desvantagem, nada. Todo mundo foi afetado. Mas todos os países tiveram esse break aí, como nós tivemos aqui? Então, será? Bastante deles. A gente sabe que a China estava treinando forte. Estados Unidos estava treinando forte. Então, porque nós vimos até o caso daquele atleta eu esqueci o nome dele, do arremesso de peso, que estava treinando também num terreno baldio, né? Que é aqui de Bragança. Isso. E como ele também, eu acredito que é o que você acabou de falar, treinava em casa, treinava numa praça e tudo. Mas aqui esse tempo foi muito longo, né? Nós muito ficamos longo. um ano sem ter um treinamento adequado, tudo no improviso, treinando em casa, treinando no quintal vazio, treinando numa fazenda, treinando alguns atletas fazendo isso, treinando em lagos, o pessoal da natação. Então isso dificultou muito, porque nós atletas precisamos de condicionamento, e esse condicionamento está atrelado também a competições. Tem toda uma programação, não é? Tem toda uma programação, a gente precisa treinar e repetir esse treino durante uma competição. A gente precisa ser testado. E a gente não teve nenhum preparo de teste, não teve nenhuma competição, nem que fosse uma brincadeira, não podia ser feito. Então isso dificultou muito para todos os atletas. O que você acha disso, Júnior? Então, eu acho que disso a gente pode entrar num assunto polêmico, que foi o primeiro assunto polêmico
das Paralimpíadas, né? Que foi a delegação brasileira que chegando em Narita, né? Eles pararam, eles fizeram uma escala em Doha e foram para Narita. E de Narita para Hamamatsu, onde eles estão fazendo a aclimatação. Em Narita, um dos atletas da delegação brasileira foi detectado com Covid. Aí o procedimento é um mapeamento do avião, tantas fileiras para frente. Foi assim que eles chegaram, assim que a delegação chegou? Isso, assim que chega, todo mundo é testado. Essa pessoa foi testada, esse atleta foi testado positivo, e nisso ele mais 50 que estavam em volta dele tiveram que ser separados, foram separados da delegação. Nessa triagem que eles fazem. Nessa triagem. Foram para o hotel em ônibus separados. Né, o Daniel Dias até postou, né, o grande Daniel Dias aí, nosso recordista, medalhista paralímpico aí. Grande promissor de muitas medalhas. Sim. Ele postou pedindo ajuda das autoridades, né, com relação a isso, porque ele estava entre os 50. Uma atleta nossa, a Vitória, do goalball, estava entre as 50, tanto é que fizemos um vídeo para ela. Emocionante o vídeo. Você chegou a ver nas redes sociais? Sim. Não, a gente não postou nas redes sociais, você não viu, não? Você mandou pra mim, mandei pra você? Mandou com a força da isso mesmo, ela, que ela tava bem abalada. Ela tava bem abalada, Sim. Por quê? É o que o Daniel fala no vídeo dele. Ele falou, gente, a gente tá negativado e a gente tá dentro de um quarto preso. Sem poder treinar, sem poder ver ninguém. E os jogos, e falaram que são 14 dias. Daqui 14 dias a gente perdeu o nosso preparo físico, o nosso mental, que é o principal. Sim. Né? Que a gente viu a Vitória muito abalada e a gente fazia aquele vídeo pra ela. Nossa, eu não te mandei o áudio dela depois? Mandou. Ela ficou muito feliz, ficou muito emocionada. E daí, com tudo isso aí, eu acho que foi até em menos de 24 horas que isso tudo foi resolvido. Sim. Né? Aí foram liberados e tá tudo certo. Não, então, liberados em parte, assim. Os que estão nesse meio, esse 50, tirando aquele que está realmente com Covid, tá positivo, que tem que esperar os 14 dias, os demais vão poder treinar. Só que eles estão treinando em horários separados. Mas estão treinando, que é o que precisava. É o mais importante. É o mais importante. Então, a Vitória tá treinando separada. Mas, inclusive, gente, o Kelvin tá ajudando no treino, Mas se tá eles fizerem esse exame depois de 5 dias. Então, se tiver negativo, não é coerente. Na minha rede social eu coloquei. Eu falei assim, peraí, isso tá me cheirando Tá me cheirando Pô, tira o Daniel Dias, tira a Vitória, que é uma das maiores jogadores do mundo. Tira os melhores da seleção, então. O goalball brasileiro é uma potência do Brasil. Vai brigar por medalha. A Vitória, uma das melhores do mundo, estava um pouquinho fora de forma, mas já voltou com tudo. Tanto é que aqui ela treina com o nosso masculino, que é o terceiro melhor time do Brasil. E faz gol, não é pouco não. E ela estava fora, mas voltou a treinar. Então a equipe técnica tá com ela treinando, né? Inclusive o Kelvin, até tem o vídeo do Kelvin aqui, deitado no chão lá, agarrando bola lá. Depois vamos colocar o vídeo também pra galera dar uma olhada. Então, o mental entra de novo. Sim. Porque, eu não tô me preparando, os meus adversários estão se preparando, eu tô aqui preso. Falam assim, falam até que para comida, eles deixam a comida, aí depois de interfono para você poder abrir a porta do quarto para poder pegar. No Japão é bem rígido com relação a essa questão aí de Covid, a questão de pandemia lá é muito rígido, então os atletas ficaram em quartos isolados, um em cada quarto, eles não podem sair, os quartos têm alarme, se eles abrirem a porta, o alarme toca e chega o segurança e impede de eles saírem, ou seja, eles estavam se alimentando, tudo dentro do quarto, isolado, sem conversar com ninguém, sem ter contato com ninguém. Alguns estavam pelas redes sociais tentando minimizar a situação. Sim. Mas essa competição, as Olimpíadas e as Paralimpíadas já estão sendo forma de bolha. Então, tudo isso daí já gera uma polêmica danada. Psicologicamente, para nós é muito ruim, porque a gente não tem aquele calor humano da torcida ali ajudando. E tão comum pra gente, né? Tão comum pra gente, nossa principalmente cultura. nós brasileiros. Sim. A gente precisa disso para nos motivar.
E eles ficaram isolados, e aí sem poder treinar, sem poder se comunicar com ninguém, sem poder estar com os preparadores, com a equipe médica, a equipe de psicólogos fazendo o trabalho que precisa ser feito. E aí foi tudo, graças a Deus, foi tudo uma questão de tempo, em 24 horas no máximo, foram resolvidos. Mas eles ainda estão isolados? Eles estão treinando, mas ainda não mas estão em horários liberados separados. ainda? Não. É como Mas se eles quantos dias tem isso? Até cumprir os 14 dias. Esse foi o combinado. Tá bom, então eles vão poder treinar. Mas numa segunda bolha. Existe a bolha maior, que é todos os atletas, e fizeram uma segunda bolha desses atletas que estão nesse grupo e vão continuar treinando, só que Patrícia, isolados de todos os Para o outros. atleta de natação, de atletismo, isso não faz muita diferença. Porque ele é o treino dele. Sim, é individual. O técnico pode acompanhar, né? Os técnicos, Com tanto todos é os que protocolos. mas para um time de rendimento coletivo Já dificulta. já dificulta. Então a gente está vendo ali o próprio Kelvin fazendo papel de um jogador, de uma jogadora no caso, no treinamento da Vitória, porque tem a Vitória e mais uma, eu não sei qual é a outra, você sabe? Acho que é Jéssica, não sei, que estiveram ali perto também. Então é assim, de todos testados, um só deu positivo, ninguém mais. Só que mapearam. Não, até você fazer esse mapeamento, né? As pessoas que estiveram perto do bem, você fazer essa triagem, aí isolou todo mundo. Testou, deu negativo. Aí, ok, então vamos esperar aí, sei lá, 3, 5 Não, dias. certo, Que seria é estudar o resultado, exatamente, né? Que é porque quando se a pessoa vai ter o sintoma. Na minha rede testou social novamente pessoal, eu negativo, coloquei. tá liberado. Na minha rede social pessoal, eu coloquei. Eu falei assim, gente, vamos seguir o que a OMS Sim, o protocolo, né? o protocolo da OMS. Testou positivo ou esteve com alguém que testou positivo, que esse foi o caso, um testou positivo. Ele tá positivo, toquei nele, peguei. Sim. Não sei se eu peguei. Mas ele testou, daí eu vou ter que ficar 14 dias também? O certo não, é esperar 5 dias e fazer o exame. Refaz o exame. E libera todo mundo. Bom, enfim, acharam essa solução para que todos treinassem e separadamente. Vai ter uma consequência sim nos E não esportes cabe coletivos. algum recurso, Eles alguma... estão tentando ainda com relação a esse refazer o teste. Todo dia de manhã tem um vídeo do Edson, acho que eu mandei também lá no grupo. Todos os atletas Todos os atletas fazem um teste todo dia. Dos jogos. Dos jogos, Mesmo os que não estavam entre esses 50. Sim. Todo mundo, técnico, todo mundo da comissão, todos os atletas de todos Tem os um países. vídeo que do Edson que eu mandei, que ele mostra quando eles chegam Eles cospem no refeitório, eles pontinho. têm que fazer o exame primeiro. É um exame diferente da gente. É eles um têm que copinho fazer- pequenininho que eles cospem, aí o resultado na sai hora. na hora. Sai na hora É. e depois passa pelo exame para aferir a temperatura. Daí você pode entrar Descer pra tomar o café, né? No café. Sendo que o café lá é muito engraçado, né? Porque a gente vê o vídeo do Edson, ele mostrando que tem lá o café, leite, tudo, mas tem feijão também, tem arroz. Por quê? Porque tem toda a preparação de você entender. Aconteceu isso com a gente, vocês vão lembrar. Das pessoas entenderem, o organismo entender que a noite não é dia, que dia não é noite. Então você não passa automaticamente aqui 8 horas da noite, lá 8 horas da manhã, você vai tomar café. Então você vai fazendo, é todo um processo. Então, você tem feijão no almoço, você tem arroz no almoço, né? Então, tem também o pão, tem o café, tem o leite, mas é todo um processo. Não sei se eles vão lembrar, nós fizemos um circuito caixa, que nós ficamos num hotel que tinha muitos chineses. Não sei se vocês vão lembrar. Sim, lembro. Tinham Foi no muitos Open. chineses. No Open, foi no No Open. Open. Tinham muitos chineses no mesmo hotel que o nosso. O que o hotel fez? Era um hotel bom, graças a Deus, né? A gente tem essa. A gente consegue ficar em lugares bons. Então, nesse hotel, a parte de cozinha do hotel preparou. Enquanto a gente estava indo tomar café, tinha comida japonesa lá, tinha sushi, tinha. Que delícia! Tinha um Tinha um arroz, Nossa. tinha aquelas comidas deles. Por quê? Por causa do fuso. Aham. Então, lá acontece a mesma coisa. Aos poucos, eles vão se adaptando
E eles vão mudando a parte alimentar, porque você não pode mudar drasticamente de uma hora para outra, ainda mais atleta, né? Vai dar piriri em todo mundo. Sim. Então, enfim, é isso aí. Então, quantas modalidades nós temos ao São todo? 23, sendo que 2 são estreantes. O Parabadminton, O Parabadminton. que ele joga também. Quem sabe? Quem sabe a gente... Eu já vou começar a falar dos dois aqui, porque eles são fantásticos e eu quero saber tudo, mais um pouco, porque eu converso com alguns amigos, né, e aí eu falo da experiência que foi pra mim entrevistá-los, tudo assim, experiência de vida, de tudo, e aí surgem várias perguntas, então já eu quero que vocês contem tudo pra todo mundo. São 23 modalidades, então. 23 e duas são estreantes. Que é o Parabadminton e o Para-Taekwondo. São 2 modalidades estreantes. E lembrando que tem 2 modalidades exclusivas, né? Que não são modalidades olímpicas, assim, que tem no mundo olímpico. Não são modalidades adaptadas. A bocha, pode-se dizer que é uma adaptação da bocha comum, mas é muito diferente, né? Bolas totalmente diferentes, enfim. Mas não tem bocha nas Olimpíadas. Então o goalball e a bocha paralímpica são modalidades exclusivas que... Como é o goalball? O goalball imagina uma quadra de vôlei, que você muito bem conhece. Eu tenho um pouquinho, uma né? lembrança. Um pouquinho. Em cada extremidade tem um gol de 1,20 m, que pega todo o fundo da quadra. Um gol inteiro. Competem 1,20 m de altura e toda a largura da quadra. Competem 3 contra 3, né? Aí você fala assim, tem que fazer o gol. Tem muito lugar que você vê assim, é só fazer o gol. Não, são 10 árbitros nessa competição. Nossa. Atuando. Então, você tem o kick da bola, quando você arremessa, ele tem que quicar antes da linha dos 3 do vôlei, da sua quadra, e antes da linha dos 3 da outra quadra. Se por um acaso a bola bate depois da linha dos 3 da sua quadra, é high ball, que eles chamam, pênalti. Aí quem fez o high ball defende e o outro time escolhe quem vai bater. 1 contra 1. 1 contra 1 sem enxergar nada. É um esporte... lembrar, um esporte para deficiente visual, tá? Baixa visão. A bola tem aquele... Tem guizo. Tem o guizo, tá. A bola tem guizo, é uma bola pesa 1,5 kg, 1,7 kg. É uma bola rígida, machuca. Ela chega pesando 70, 80 quilos do outro lado da quadra. Ela é grande, né? Parece uma bola, é uma bola de basquete. Parece uma bola de basquete, só que só que pesa não tem aquele mais. kick todo. Ela é mais rígida, ela é mais fofa. Uma bola custa R$890. Uau! E não machuca? Machuca. E eles usam alguma eu tenho proteção? Marcas no meu corpo. Eu não jogo, né? Mas eu tô meio bolado. O Leomon, que é o melhor jogador do mundo há muito tempo, né? É do Santos. Ele, num treino que a gente estava fazendo da seleção com o nosso time aqui do Athlon, a gente sempre treina com a seleção, ele errou um arremesso, eu estava com a máquina tirando foto, eu não estava olhando, né? Ele errou o arremesso dele, a bola passou, ainda bem que passou raspando na minha perna, levou pele, pelo, tudo. Se eu tivesse com a perna ali parada, quebrava. Nossa. Que a bola do Leomon atravessa a quadra em não sei quantos milésimos de segundo. E numa velocidade muito grande. Então você joga, a bola tem que quicar no chão e ir em direção ao gol. Você pode jogar ela lisa, você pode jogar ela quicada com mais força, com mais altura. O que acontece ela obrigatoriamente ela tem que quicar. Primeira vez, se você jogar ela quicada, ela tem que bater antes, ou o arremesso até liso. Você tem que largar a bola antes da linha dos 3 da sua quadra. E ela tem que bater antes da linha dos 3 da quadra deles. Se bater depois a long ball é pênalti também. Cara, mas... É dinâmico. Difícil, não? É difícil, dinâmico, é pancada. É uma regra muito mais complicada. Sim. que só 3 contra 3 e, arremessar com a mão e fazer o gol.
E todos estão com o Oftan. Então, mas Mais- se são mais deficientes à venda. visuais, como saber se que tá antes ou depois? Pro próximo programa a gente mostra como é que é um jogo. Eu não sei se eu mandei vídeo também da Vitória treinando, mas é totalmente... Você não diz que eles não estão enxergando. Eles trocam de posição, um passa Que barato, que nem, gente. um passa por Nossa, trás do eu quero outro. ver. Eles não se A perdem. flutuação que eles chamam, eles não se ficam no perdem. lugarzinho certinho dele. A flutuação É que incrível, eles fazem, é. né? Flutuação, o cara às vezes bate a bola nesse canto da quadra, aqui perto da trave, e aí eles fazem a flutuação, ele sai correndo Um e fica arremessa no do meio. outro lado, um fica no meio. Eles passam. Todos atacam e todos defendem. Assim, geralmente o pivô, que é o E que quem, fica tá do outro central, lado, e quem tá do outro lado tá ouvindo só pra ouvindo. ver pra onde. Por isso que que você Só não ouvindo. pode ter barulho algum. É um esporte que não pode ter barulho. Aconteceu barulho, para o jogo. Ah, tá. É interessante. É o único isso. esporte que a torcida tem que ficar em silêncio. Só até a hora do gol. Até a hora do gol. Ou Fez se o a bola gol, sair. pode gritar. Se a bola sair, Também pode ter o grito. também Agora, pode ter a torcida manifestação. tem que Ah, eu se quero segurar, assistir. né? Porque Tem que se imagina a segurar. emoção ali querendo É, soltar o E grito. nosso time, a gente e tá, não hoje em pode. São José nós temos 4 times de goalball. Em São José? Em Só em São José. Estamos 4 Fantástico isso. E as pessoas não sabem. Estão começando a saber. É muito bacana mesmo. A gente tá quase emprestando time, sabe? Porque a gente tem bastante pessoal aqui virou referência, Aham. né? Isso é muito bom. A gente tá com um time renovado, desse time terceiro melhor do Brasil, que nós somos atual, terceiro melhor do Brasil e segundo melhor da Supercopa. É um time novo, né? Nossa seleção de goalball é uma seleção multicampeã, né? Campeão mundial com o Leomon e com o Romário, que são 2 caras fantásticos. Mas tá chegando a hora da renovação, né? E o nosso time é um time bem novo, bem promissor. Trouxemos aí alguns atletas novos aí, o da Bahia lá. É um rapazão grandão, parece uma vara, né? Tá aprendendo a jogar de pivô agora. Tá indo bem pra Ele caramba. treina lá no vôlei sentado também, não? Não. Porque Ele lá também treina no tem atletismo. Ele treina no atletismo. atletismo. Ele tá fazendo atletismo também, tá indo bem, né, Rogério? Tá indo bem também no atletismo, viu? Mais um multiatleta aí, né? E as expectativas são boas, né? Tanto é que um dos nossos atletas, o Alan, foi chamado agora um pouquinho antes da seleção embarcar, teve que fazer todos os testes também, procedimentos, foi chamado por causa da bola quicada dele, que é diferenciada, e muitos atletas lá de fora têm essa bola, chamaram ele para participar da fase de treinamento da seleção. Então ele ficou uma semana lá, ganhou uniforme, ficou feliz da vida. O Alan que já foi atleta de seleção brasileira jovem, né? Então ele ficou feliz da vida, porque é uma chance, né? Sim. Né? A gente até conversou antes, assim, você vai e faz o seu melhor, porque estão te chamando porque estão de olho. Sim. Senão chamariam outro. Ele tem quantos é uma anos? oportunidade O única. Alan tá com 28, por aí, 27, por aí. 27, 28. Por aí. Radialista ele. Um dia nós vamos trazer ele aqui. Legal. Fala bonito. Fala muito bonito, é muito elegante. Eu preciso aprender, gente. Não, o goalball é um esporte muito técnico. É muito técnico. Você pensa assim, nossa, são 6 cegos, 3 de cada lado, arremessar Só jogar pra fazer bola, o gol. não é simplesmente só Isso. jogar bola. É muito técnico. É uma coisa... Que estatística quem enxerga entra não joga muito. tão bem. É verdade. Não, com Quem certeza. enxerga não joga tão Não, bem quanto eu eles. tento marcar gol neles enxergando no treino. Vai lá um dia pra você ver. Bota um com a quadra inteira aberta no gol. Você coloca um pra defender e fala, vou arremessar agora. Impressionante. Eles pegam. É verdade. Dá raiva. Legal. E por falar em multiatleta, e aí? Vamos falar do Rogério Lima. Ah, sou eu. Quais são suas provas? Vamos começar aqui que às vezes até eu esqueço. Eu sou atleta Tem do gente que atletismo. esquece medalha de ouro. Esqueceu, ganhou recentemente então. uma medalha de ouro e esqueceu que ganhou. Mas tudo bem, faz parte. Normal, É normal. normal. Essa mulher é linda. Eu faço atletismo, que as minhas provas são 100, segurei pessoal, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800, 1.500, 5.000, 10 quilômetros, meia maratona que são 21 quilômetros e a maratona que são 42 quilômetros, 195 metros, viu? Não é só correr 42 quilômetros não, é 42, 195 metros, senão não completa a prova.
E aí, não contente de fazer todas essas provas, aí eu faço o paraciclismo, que é prova de estrada e prova de contrarrelógio. Aí não estou contente também com tudo isso. É pouco para treinar todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas por dia. Resolvi fazer o parabadminton, que é uma prova que está estreando agora nas Paralimpíadas. E aí eu faço também a natação. E aí, para completar, Ele ainda eu tá aí, hein? faço... Marido. Eu tenho essa profissão também, essa modalidade também. Eu faço o para-atletismo, que é o para-triatlo, o para-triatlo, que é nadar, pedalar e correr em uma única prova que faz 3 modalidades. E aí eu sou pai de família, tenho 3 filhos, tenho uma neta agora, com 4 meses. Você já é avô? Já sou avô. Meu filho foi mais rápido do que eu. Gente! 21 anos, já tenho uma filha aí. E tenho uma família para criar, tenho uma família para sustentar. E nas horas vagas eu sou atleta. Gente, eu quero saber dessas horas vagas. Como é que você consegue dar conta de... São 12 modalidades? 14 modalidades? Na verdade são 5 modalidades e com várias provas. Com as variantes. São várias provas. No total de provas eu acho que dá em torno de 15 provas. Você treina todos os dias? Eu treino todos os dias. E aí, para não coincidir os horários de treino dessas modalidades, aí eu treino em horários separados. Mas eu treino todos os dias. Quantas horas por dia? 8 horas por dia. Isso porque nas horas vagas. Lembrando que o Rogério foi para Dubai disputar o Mundial de Parabadminton e eu que treinei ele. E ele foi mal pra caramba. Tá explicado, né? O Juliano que me treinou, eu fui mal pra caramba. Não fui. Eu fui muito bem. Não, foi E foi minha estreia lá em Dubai. Foi um mundial. E ele pegou uma chave estreiei complicada. muito bem lá, só que eu peguei a pior chave, que era a chave dos melhores atletas do mundo. Só Japão, China e Austrália. E aí... Potências, só né? as potências do mundo todo de parabadminton. E aí eu, infelizmente, fiquei nas 8º. Mas consegui chegar nas 8º. Isso porque ele tá começando, tá investindo nisso, são 10 anos de treinamento e agora que eu vou focar mesmo no parabadminton. E você, Sabrina? Nossa senhora, eu já tô até cansada, gente. Eu não 8 faço horas isso, por não. dia, 15 provas, pelo amor de Deus, gente. É coisa de louco, e ainda né? é pai, marido, avô. Você tem que ir pro Guinness. Um dia. É meu objetivo. Gente, mas eu tô falando sério. Isso é muito fora do comum, né? É tão fora do comum que a maioria de atletas e técnicos e diretores sempre perguntam, cara, mas pra que fazer tudo isso? Eu falei, cara, enquanto eu estiver brigando nessas modalidades que eu estou fazendo e ficar entre os 5 os melhores do Brasil e entre os 20 melhores do mundo, Me deixa. por favor, eu acho que eu não tô tão mal assim. Quantos anos você tem, Rogério? Oi? Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Só 44. E eu digo pra vocês, não é tão, não sendo tão modesto, mas eu tenho 44, mas até agora poucos atletas novos têm o know-how que nós atletas mais de idade tem. Tem até um mito entre o olímpico e o paralímpico, né? O pessoal confunde muito. Aí o pessoal dizem que existe limitação de idade. Ah, não, você tá velho. Eu tô velho. Pega os novinhos que estão aí começando no esporte, pergunto se eles estão na minha frente. Eu sou o terceiro do Brasil. Até pelo ciclismo, né? A gente vê que eu vi o pessoal falando que tem mulheres com 50 anos, né? Tem 50 e poucos anos pedalando lá. O Edson tem 43. O Edson também, a minha idade, tem 43 anos, ele é um ano mais novo do que eu, tá lá, ó, entre os melhores do mundo. Aí existe uma particularidade que é entre os atletas paralímpicos andante e o atleta paralímpico cadeirante. Na corrida em cadeira de roda, a gente tem uma longevidade um pouquinho maior do que o andante. Porque o andante, querendo ou não, ele tem o mecanismo dele, que são as pernas. Então, isso impacta muito no rendimento, no desgaste ao longo do tempo. Só que o Edson está com 43. Ele é o terceiro melhor do mundo só. Só. 43. 2019 foi a melhor marca do mundo, né? Que depois
teve competição lá fora que passaram, ele foi mal em Dubai, né? Em Dubai. Em Dubai ele largou mal. Nossa, ele ficou muito chateado e tal. Na verdade ele já vinha com uma lesão, então afetou um pouquinho o rendimento dele, porque ele já foi... O início da lesão dele já foi em Dubai, ou até um pouquinho antes. Um pouquinho antes, então ele já vinha lesionado. Então dificultou muito de ele dar a largada dele, porque é onde ele tá com a lesão, que é no tornozelo dele. O impacto foi muito grande, então ele precisava desse impacto para poder sair bem. Então foi aonde ele perdeu o rendimento, que foi a saída. E ele tem uma das melhores saídas. E aí ele não conseguiu ir tão bem. Eu tenho as datas aqui, ó. Não vai ter tempo para falar das datas das provas. Vamos acompanhar. acompanhar. Você, Sabrina? Eu não sou tão doida quanto o Rogério, né? Um pouquinho sim. Tá começando. Ela já faz 3 modalidades. Tá? O Rogério quer me arrastar. O Rogério só fica me cutucando lá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu faço atletismo. É diferente as provas pra gente que é andante das provas do cadeirante. Sim. Que nem ele falou. Ele pode fazer 5 provas. Provas no atletismo? 5 provas. 5 provas? 100, 200... 100, 200, 400, 800, 1.500 e 5.000. São 6 provas. 6 provas. Eles podem fazer 6 provas. E a gente só pode fazer 3. Esse é o nosso máximo. Então, eu faço os 100 metros rasos, faço os 200 também, e o salto em distância, que é a minha melhor prova. E agora, desde o ano passado, a gente começou a treinar para ir pro ciclismo. Eu sempre gostei de pedalar, do ciclismo, porém, eu não tinha oportunidade de praticar, por ter que levar a bicicleta, ir para as competições, e agora a gente conseguiu ter essa oportunidade aí, o Athlon ajudou bastante, a prefeitura, né, e abriu essa modalidade para o Athlon, e estamos aí treinando. Eu participei, tinha até esquecido, da primeira competição mês passado em Mogi, e ganhei um troféu de ouro aí, fiquei super feliz, fiz um tempo legal. Agora a gente tá treinando aí, porque ainda vai vir mais 3 provas ainda até o final do ano, e aí eu vou fazer a prova de estrada e de pista também. E a Sabrina é uma grande oportunidade para ela estar em Paris. É uma promessa, sim, porque sim. O número de mulheres aqui no Brasil, pelo fato dessa questão de estrutura, de patrocínio, ainda é muito restrito. Então a Sabrina, pelo fato de ela estar num clube, no nosso clube, Instituto Athlon, ela tem todo esse know-how para que ela cresça e esteja em Paris na modalidade do ciclismo. E você também, né? Se Paris Deus quiser, também eu vou estar... Não, Paris é fato. Paris não vai mais escapar, não. Deus te abençoe. Deus os abençoe. Vamos comer croissant. Então, eu vou também. Vamos junto, a gente vai. Então, são 3 provas do atletismo e mais o ciclismo. No ciclismo, O ciclismo prova são 2 de estrada e de pista. Na verdade, de estrada, contrarrelógio e pista. A Sabrina vai entrar nessas 3 provas no ciclismo. Então são 3 do... São ela 3 vai entrar também. Em 3. É porque, na verdade, o ciclismo, o paraciclismo... Ele que me arrasta. A gente acaba descobrindo as potências no nosso clube e acaba trazendo para trazer melhores resultados. E no paraciclismo existe a modalidade, as provas de os campeonatos brasileiros, os campeonatos mundiais, que existe a prova de estrada, que também vem em conjunto com contrarrelógio. E existe também para algumas categorias somente, por exemplo, para cadeirante não tem a prova de pista, que é um velódromo, onde eles fazem uma competição de velocidade. E aí entra uma prova especial para que a Sabrina possa competir pela categoria dela. Então ela consegue competir nessa modalidade também. Apesar de ser paraciclismo, mas são como se fosse uma prova distinta. Sim. O velódromo que a gente tem, o Pinguim, né, que também é uma promessa para Paris, tá indo muito bem, acertou em um guia, né? Tá em Tóquio ou não agora? Não. Aliás,
Poderia até estar, né? Tem uma questão aí que a gente, enfim, não vamos entrar nessa agora. Polêmica? Um pouquinho. Mas eu acho que não vale agora. Mas ainda não. Mas ele tem, assim, ele tem muita capacidade, ele tá indo muito bem. Por exemplo, nesse campeonato aí que nós estivemos, na categoria dele, que é a Tandem, que é uma bicicleta de 2 lugares, né? E pedalam juntos, não é cada um, tipo assim, se o deficiente visual parar de pedalar, o cara pedala sozinho, não. É uma corrente só. Então eles têm, é um conjunto, eles têm que pedalar junto. Então, até mandar um abraço aí pro tiozinho que puxa ele. Meu xará, Rogério. Rogério, tiozinho, que tá lá com o Lucas da LV Triathlon, que dá essa força aí pro Pinguim. Na última prova que a Sabrina foi a primeira colocada, eles também foram o primeiro na categoria deles, com 2 voltas e meia na frente do segundo colocado. Caramba. Que também foi nosso. Não, o nosso foi terceiro. Não, o nosso foi terceiro. Mas foi a estreia deles também. Foi a estreia também. Ficaram em terceiro. Então, a gente tem uma galerinha boa aí do ciclismo, e a aposta na Sabrina aí é real. Sabrina. E o impacto do esporte na vida de vocês? O esporte é tudo, né, na nossa vida. Eu acho que eu não me vejo mais sem o esporte. Na verdade, eu sempre gostei. Desde pequena, sempre gostei de fazer atividade, de brincar na escola. Porém, depois que eu cresci, né, a gente meio que para. Sim. E depois do acidente que eu vim conhecer o esporte, adaptado, aí vim gostar, aí já era uma coisa que eu gostava. Então, eu queria praticar, queria ter um nome. E, assim, eu não me vejo sem o esporte. O esporte é minha vida, vamos assim dizer. A gente, às vezes, para, né, fica uns dias parado e já fica agoniado, que nem foi difícil nessa pandemia. Muito difícil. Meu Deus do céu, que complicado. A Sabrina esqueceu uma modalidade. Qual? Desenhista. Gente, eu ia chegar. Aliás, em algum programa você pode fazer um mangazinho assim pra gente, tudo. É mesmo. Né? A gente traz aqui os lápis. Você traz no próximo? Essa mulher é desenhista, gente. Vocês não têm noção dos desenhos que ela faz. Dia, 4, 6 horas por dia, e aí, quando tá cansada, vai desenhar. Descansar as pernas e mexer os braços. Exatamente. E na sua vida, o impacto do esporte? O esporte, ele entrou na minha vida como uma forma de reabilitação. Eu era bem novo. Até então, eu tinha muita raiva de não fazer o esporte, porque na escola a gente era excluído. A gente tinha educação física, mas a gente ia para a quadra para ficar sentado do lado do professor de educação física, fazendo alguma anotação com relação à modalidade, ou seja, você não participava de nada. E eu sempre questionava o professor, por que eu não estou treinando, por que eu não estou jogando, por que eu não estou fazendo alguma coisa. Eu não vim aqui para escrever. Escrever a gente escreve na sala de aula. E aí quando o esporte surgiu na minha vida, aí mudou tudo, né? Hoje eu não me vejo sem fazer o esporte, porque o esporte para mim me deu tudo que eu tenho hoje. É um divisor de água. É um divisor de água. Ele me deu tudo que eu tenho hoje, inclusive a minha família. E eu? A minha família, eu conheci através do esporte, o Juliano também veio também. Mas não é minha família, veio de brinde também. Mas hoje ele faz parte da minha carreira esportiva, então é um cara muito legal. Eu gosto dele. Muito bom. Gente boa. Gente boa. E isso foi muito bom para mim. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através do esporte. Eu larguei minha profissão, onde eu tinha um salário que mais de R$6 mil, onde eu era analista de sistema e analista de telecomunicações. Eu larguei minha profissão para tentar viver do esporte. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa estrutura no Instituto Athlon. Hoje eu posso dizer que eu sou um atleta profissional porque eu vivo do esporte. Meu trabalho é o esporte. E hoje, sem o esporte, até o pessoal que me treina na parte funcional de academia fala: Rogério, eu não te vejo fora do esporte. Sim, eu imagino. E eu falo pra eles, nem eu. No dia que eu não tiver no esporte, eu acho que porque eu já fui. Tem até uma coisa assim engraçada que
logo no início da minha carreira, quando eu não tinha apoio, que eu não morava ainda em São José, eu fazia muito rifa, fazia feijoada, e numa dessas eu fiz uma feijoada na minha casa para poder ir para uma competição internacional, e aí foi 2 senhorinhas lá na minha casa e eu tinha saído para entregar uma das marmitas que alguém tinha comprado. E aí ela entrou na minha sala, viu meus troféus e minhas medalhas. Aí ela perguntou para minha esposa: nossa, tadinho, faz tempo que ele morreu? Aí minha esposa: não, mas por quê? Não, mas porque tudo isso de medalha ele já deve estar morto. Mas não, né? Olha. Hoje eu tenho mais de 700 medalhas, mais de 100 títulos, então acho que por isso que levanta esse espanto todo aí, pelo fato, o tanto de medalhas que eu tenho. Um dia a gente pode fazer uma matéria com essas medalhas, tudo? Pode. Eu tenho que preparar quem vai pagar o caminhão? Quem vai pagar o caminhão? Eu tenho que trazer aqui ou vocês vão ter que ir lá? A gente pode ir lá, a gente pode Porque ir lá. não dá, não. Vai ter que O Erickson vai lá. contratar O Erickson faz tudo. caminhão. Juliano, e Oi. falando disso aí, assim, quais são os seus planos, né? Como você enxerga todo esse trabalho? Vou colocar até Paris, mas assim, pensando em todo o trabalho aqui em São José dos Campos, à frente do Instituto Athlon, como você enxerga daqui, assim, num curto longo prazo, vamos dizer assim. A curto prazo. Na verdade, que nem a gente sempre falou aqui da parte de gestão, a gente já está no próximo ciclo paralímpico, né? Sim, sim. A gente já está pensando lá na frente. Inclusive, a gente já está em fase de renovação com patrocinadores. Já pensando em Paris. Aliás, pensando em todo o ciclo, né? Porque todo ciclo, né? Sim. Paris vai ser uma consequência. Sim. Vamos dizer assim, a gente não visa aquilo. Uhum. A gente visa desenvolver o esporte, o paradesporto, né? Como um todo. E uma forma de ajudar todos de uma forma mais, vamos dizer assim, mais igual possível. Uhum. Claro que tem disparidades, é normal, igual qualquer esporte. Né, Sim. Tem o alto rendimento, aquele que quer o alto rendimento, aquele que acha que é alto rendimento, a gente não vai tirar isso dele, porque ele quer competir. E tem também a parte de inclusão, tem a parte de quem poderia ser alto rendimento, mas não quer competir. Não quer competir. Tem disso também. Tem cara que é muito bom, tem gente que é muito bom, mas não quer competir. Mas quer treinar, tudo bem. Né? Assim, acho diferente deles. Eles gostam de competir. A gente gosta de competição, né? Quando a gente foi na competição de ciclismo, foi a primeira competição depois da volta, né? Nossa, a gente foi fazendo uma bagunça. Super motivado e... Só falando coisa boa dentro da van. Só. Saímos 5h30 da manhã. Sem ninguém dormir, doido pra cochilar. O Juliano não deixava. O Juliano, como sempre, motivando a galera e não deixando dormir. E assim, tem que ficar acordado. Então, assim, o nosso ciclo de gestão para isso já é pensado atrás. Então a gente tem um planejamento a longo prazo realmente. Eu digo médio e longo porque a gente não pensa só no longo. O ano que vem está aí. O que vamos ter o ano que vem? A gente ainda está meio nessa dúvida. Né? A gente sabe que agora vai ter o meeting de atletismo, de natação, que já está voltando. Já tem uma agenda, já pelo começou menos um esboço. As agendas começaram a sair do papel e nós vamos ter algumas competições aí que já estão próximas, né, Rogério? Setembro? Não, setembro. Na verdade a gente já tem competição mês que vem. É novembro, né? O meeting é em novembro. O meeting nosso, é em novembro, dia a nossa 19 de novembro. Em setembro eu vou pro CT nas Paralimpíadas Universitárias. A gente vai passar acho que uns 5 dias lá. A gente vai levar alguns atletas nossos. Mas o planejamento não para. É todo dia. Então a gente vem se preparando ao longo do... É assim... Quanto mais, melhor. 3 horas da manhã eu tô conversando com o Kelvin, a gente tá conversando sobre... Teve uma empresa aí que me procurou pedindo uma troca. Aí agora não tem mais troca, né? Agora sim, vamos... Se vocês querem conversar, a gente também precisa falar com o seu departamento de marketing fiscal. Senão não tem nada. Troca que você está falando? Troca assim, parcerias de... Porque assim, eles veem algumas palestras, algumas coisas, etc. Daí eles pedem. Aí procuraram uma atleta nossa que não podia. E essa atleta falou, mas eu vou te dar uma ideia.
nós temos com vários atletas nas Paralimpíadas. Daí a pessoa me ligou, de uma empresa grande, falou assim, nossa, será que seria possível depois dos jogos ter? Eu falei assim, não, além de ser possível, vai levar medalha ainda para vocês, né? É uma live, uma coisa simples. Mas essa empresa partiu pro mundo da pessoa com deficiência, nessa parte de conscientização, inclusão, etc. E quer mostrar que tem um outro mundo, né? Para eles. É que algumas empresas ainda não enxergam a gente como um atleta. Isso. Oficial, né? Às vezes eles veem a gente realmente como um coitadinho, como uma pessoa com deficiência que quer entrar naquele mundo de inclusão, de mostrar para a sociedade que também existe uma pessoa que precisa ser inserida. A gente não está mais nesse patamar, né? A gente atletas profissionais. Esse tabu ainda existe, latente, na sociedade. A gente tem que quebrar isso nas empresas. Né? Tem que quebrar. Graças a Deus o nosso governo já enxergou isso de forma espetacular, que a gente não tem que falar, eles já enxergaram o rendimento e o retorno, inclusive de mídia, que isso dá para a cidade. Com certeza, com toda certeza. É o que a gente está fazendo aqui, né? Então, enxergou, entendeu, né? Sente orgulho, né? Então, a gente continua nessa brincadeira aí de tentar levar o esporte para as empresas grandes e explicar. Então, entrou em contato pedindo, vai cobrar alguma coisa? Aí eu falei assim, não. Aliás, vou. Eu quero que antes, porque tem muita empresa aí que usa e depois, some. Antes, eu quero conversar com o seu departamento fiscal e de marketing. Boa. Juntos. Só isso que eu te peço. Porque raramente a gente sente e perde alguma coisa, né? Por isso que tem algumas camisas nossas que parecem gibi depois. Mas daí é a vida. Tá certo. É a vida. Tem que correr atrás. Então a gente acaba alocando algumas empresas em alguns lugares. Eu não gosto muito de arte poluída, mas todas as empresas que nos apoiam... ela tá no atletismo, mas agora ela tá vamos dizer, ela tá no vôlei sentado. A gente não tem um representante do vôlei sentado nas Paralimpíadas. Mas a gente posta alguma coisa do atletismo. Por que eu não tô aí? Porque é Paralimpíada, quer aparecer. Então, virou uma outra negociação. Falou, vocês querem aparecer? Tá bom, vou colocar vocês tudo. Você também agora quer aparecer? Então, também, vamos colocar. Né? Então, a gente falou assim, cara, vai ficar uma poluição. Eu falei assim, é entrega, né? É entrega e isso que é a parte do gestor fazer, entender que você tem que dar o retorno. Você dando retorno hoje nas redes sociais é o que eles mais olham, né? Então a gente tem essa briga, às vezes eu entro nos grupos lá e falo assim, pessoal, vocês não estão compartilhando. E eu faço relatório. E mando para as empresas que os contratam. Sim. O Rogério, ele é contratado de uma empresa patrocinadora nossa. Então, assim... Não, tem que ter, faz a diferença. Tem que ter. Isso para nós... Para que possa vir mais também. Sim, né? Até para nós atletas isso é muito importante. E esse fato de, às vezes, a gente divulgar, eu prezo muito por isso. Eu adoro e faço questão de fazer isso, porque é essencial para nós hoje, os paralímpicos. Por isso que, às vezes, o comitê lá chamou o Juliano e fez isso. Às vezes, ele não fez para tentar... tirar a gente de uma realidade que nós somos time Brasil, mas ele fez questão para dizer que a gente ainda é uma classe que precisa ser visto diferente. Então, se isso tivesse partido de outra esfera, aí talvez assim, aí seria um pouquinho mais polêmico, porque a gente entenderia que realmente a gente está sendo excluído. Mas às vezes a exclusão é necessária para que as pessoas vejam a gente de uma forma, volte um olhar diferenciado para que realmente enxergue a gente como um atleta que nós somos hoje, treinamos todos os dias, temos os mesmos rendimentos, ou até mais, né? Tem mais, tem muito mais. Até mais não, temos muito mais. Muito mais. Eu adoro falar isso, muito mais. A diferença vai estar aí, nas Paralimpíadas de Tóquio. E nós estamos aqui aguardando, gente. A gente está encerrando o programa porque já tem Ola aqui atrás de mim. Obrigada pela presença de vocês aqui, pela participação.
contamos, vou falar contamos porque o Juliano aqui já é da casa, né? Contamos com a presença de vocês nos próximos programas também, pra gente estar aí comentando, tá nessa troca bacana. Eu acho importante termos aqui vocês como atletas para que possa valorizar ainda mais nosso debate, né? Porque a gente tem o gestor, tem aqui uma ex-atleta, né, que eu nem lembro direito, e os atletas aqui ainda que poderiam inclusive estar lá em Tóquio. Enfim, eu acho que engrandece muito o nosso programa e ajuda a mudar a opinião, né, o olhar, não é nem opinião, é o olhar das pessoas para com o paradesporto. Muito obrigada. A gente que agradece. Não percam, os Jogos Paralímpicos estão começando agora dia 24 e daqui pra frente a gente vai estar aí de olho, trazendo pra vocês todas as novidades direto lá do Japão, com direito a vídeos, né? É isso aí, gente. Beijo pra todos vocês, muito obrigada, até a próxima.